Saúde a todos! Muito boa noite, meus amigos! Depois aí de praticamente aí 2 semanas, voltando aí a produzir materiais. Como sempre faço, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, quem vai chegando ao canal, dou minhas boas-vindas e que, na medida do possível, possam vir mais e mais. Todos são muito bem-vindos. Todas as torcidas, meus amigos. Meus amigos, depois aí de praticamente aí 2 semanas, onde tive a oportunidade de descer o mapa, literalmente, meus amigos, descer o mapa com algumas experiências, sentir um pouco do clima que, por exemplo, a cidade de São Paulo viveu, com a final da Copa do Brasil 2023, tá? Por muito pouco, quase tive a oportunidade de pegar o ônibus com a delegação do São Paulo Futebol Clube rumando ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, meus amigos. É isso, lá no dia 16 de setembro, estava lá, tive a oportunidade de ficar, pelo menos, já que não tive acesso ao CT, uma possível visita. Eu sempre tive a curiosidade de conhecer o famoso CCT da Barra Funda, mas não permitiram. Mesmo assim, consegui fazer um brevíssimo material trazendo um pouco desses dois finalistas, que foram Flamengo, São Paulo, e decidiram a grande decisão final da Copa do Brasil 2023. E na volta desse meu roteiro, tive a oportunidade de passar algumas horas pela cidade maravilhosa, alô Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de conhecer, jamais havia tido a experiência, a oportunidade de conhecer o estádio do Maracanã. Aliás, recomendo, uma atividade para lá de prazerosa, conhecer, fazer um tour pelo estádio do Maracanã. Aliás, na oportunidade, aos 26/09/2023, foi uma terça-feira, o estádio estava sendo preparado para o primeiro jogo das semifinais da Copa Conmebol Libertadores. Fluminense e Internacional abririam os trabalhos e todo mundo sabe qual que foi o enredo. Um jogaço com todos os ingredientes, sem sombra de dúvidas. E tive a grata oportunidade de conferir o tour pelo estádio do Maracanã, conhecer um pouco das instalações, conhecer um pouco da história, diversas situações, enfim, um passeio recomendável para nós que somos amantes desse esporte bretão. Meus amigos, mas este material, a ideia aqui é tratar um pouco dessa rodada 26, da 26ª rodada do Brasileirão 2023, o Brasileirão Açaí 2023. Tivemos, é bem verdade, que a data FIFA ainda está rolando, está acontecendo, mas o fato é que tivemos jogos para lá de interessantes e com placares que eu diria, olha, talvez um tanto inusitados. Abrindo a sequência dos trabalhos, sem mais delongas, do Brasileirão 2023, na sua 26ª rodada, abrindo os trabalhos com Goiás no Ailê Pinheiro, na Serrinha. Aliás, até aproveitaria a oportunidade para parabenizar, enaltecer pelas imagens que pude visualizar. O estado, o estado do gramado parece assim impecável, um tapete. Parabéns ao pessoal do Goiás Esporte Clube pela manutenção daquele gramado. Parece assim um gramado assim impecável. Parabéns mesmo. Deve ser uma experiência para lá de gratificante. Equipes que vão jogar em Goiânia, no Ailê Pinheiro, na Serrinha, um gramado assim que, pelo que eu pude visualizar por imagens e tudo mais, parece um gramado assim impecável, perfeito para a prática do futebol. Um estádio realmente de Série A. Parabéns ao Goiás Esporte Clube. Mas dentro de campo, Goiás e Bahia protagonizaram, eu diria, possivelmente,
talvez o jogo mais com placar inusitado deste Campeonato Brasileiro 2023. Meus amigos, eu estava na cabine, na transmissão aqui pelo Piauiense Série B, Flamengo e Oeirense. Esse jogo inclusive foi até empate, Flamengo 1, Oeirense 1, aqui mesmo na capital da Filha do Sol do Equador, com o pessoal da Rádio Capital FM, tá certo? E quando vai saindo o boletim dos resultados e tudo mais, os resultados vão ocorrendo. Esse jogo rolou, né, a partir das 16 horas, num sábado, e de início, deixar nos primeiros minutos, Goiás 0, Bahia 2. Caramba, já dois gols assim, tipo, rápidos, a coisa acontecendo e tudo mais. O fato é, depois ao analisar, assistir aos melhores momentos da partida, o fato é que foi um jogo movimentadíssimo. Um jogo bastante movimentado, com chances criadas tanto pelo Goiás, tanto pelo Bahia. Tanto é que só no primeiro tempo, meus amigos, em seus 45, 46, 47 minutos, no primeiro tempo, 6 gols foram assinalados. Esse jogo, meus amigos, Goiás 4, Bahia, BBMP, bora Bahia, minha porra! Tava com saudade de vocês. Goiás 4, Bahia 6. É isso, meus amigos. Então, um baita resultado do Bahia fora de casa, depois de começar vencendo de fato a equipe do Goiás por 2-0. O Goiás foi reagindo na partida, e o Goiás ainda chegaria ainda a uma improvável virada. Esse jogo chegou a estar 4-3 para a equipe do Goiás, e o Bahia foi reagindo nesse jogo. Teve bolas na trave, teve um golaço do Gilberto. Gilberto marcou um golaço. Olha, assim, para garantir, pagar o ingresso 1, 2 vezes. Foi uma atuação de ambas as equipes. Ambas as equipes gastaram o futebol, de fato protagonizaram um belíssimo espetáculo naquele gramado espetacular do Ailê Pinheiro na Serrinha. Pelo menos a olho nu, pelo que eu pude visualizar, estão de parabéns pessoal do Goiás Esporte Clube, sem sombra de dúvidas. E um jogaço, mais uma grande vitória dessa equipe agora treinada pelo técnico Rogério Ceni. O Bahia protagonizou essa virada, teve hat-trick do Everaldo, marcou 3 gols, Rafael Ratão, Biel, né, fecharia os trabalhos. Ainda teve um gol, né, uma situação de impedimento do ótimo Cauli, mas o Bahia venceu no Ailê Pinheiro, na Serrinha, por 6-4. Na minha humilde opinião, meus amigos, o placar talvez com mais inusitado, 10 gols, meus amigos, 10 gols. Então no Ailê Pinheiro, na Serrinha, abrindo os trabalhos desta 26ª rodada, em meio aí à data FIFA, Goiás 4, Bahia 6. BBMP, meus amigos, quem sabe esse resultado possa, de vez, quem sabe aí talvez solidificar ou mesmo sedimentar esta virada, essa exibição, esse jogo espetacular. Talvez esse jogo possa dar uma confiança, uma credibilidade para os comandados agora de Rogério Ceni, ao menos garantirem a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Seguindo, meus amigos, Vasco 0, São Paulo 0 em São Januário. O duelo, né, meus amigos, de campeões da Copa do Brasil. Por que eu digo isso? O Vasco, campeão da Copa do Brasil no ano de 2001, e o São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil 2023. Vejam só vocês, meus amigos. O Vasco, né, venceu a Copa do Brasil 2011, tá? Numa final contra o Coritiba, e o São Paulo conseguiu, né, depois de ter vencido o Flamengo no Maracanã por 1-0, gol do Caleri, e conseguiu o suficiente ao empatar com o Flamengo. Aquele gol, né, do Rodrigo Nestor, tá? Conseguiu vencer o goleiro, o ótimo goleiro Rossi,
do Flamengo, fazendo aí o torcedor do São Paulo ir à loucura. Aliás, o São Paulo ainda vive essa efervescência, né, do título inédito da Copa do Brasil 2023. É um título que será para sempre lembrado, tá? Título inédito, e era o título que faltava na galeria de conquistas do São Paulo Futebol Clube. O jogo, meus amigos, o jogo foi bastante movimentado. Teve o Wellington Rato, que desperdiçou uma grande oportunidade. Caso o São Paulo tivesse convertido, poderia ter saído de São Januário com um resultado melhor. Mas foi um jogo bastante movimentado, com muito volume de jogo, oportunidades para ambos os lados. E até diria, acredito que Dorival Júnior poderia aproveitar melhor peças que são pouco aproveitadas nas partidas, já que o São Paulo só tem agora o Campeonato Brasileiro em disputa, tá? Por exemplo, jogadores como o equatoriano, jogador de Copa do Mundo, Yegson Mendes. Acredito que Dorival Júnior poderia, quem sabe, até dar mais chances, dar mais rodagem para este equatoriano. Talvez possa estar ou não nos planos do clube, né, para a continuidade dos trabalhos aí, temporada 2023 e a temporada que está por vir, que é a 2024, onde São Paulo voltará a disputar a Copa Conmebol Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil. Meus amigos, então foi um jogo bastante movimentado em São Januário e não saíram do zero. O Vasco criou também diversas oportunidades, com bolas na trave, muita movimentação do Verratti, né, que foi artilheiro, né, atuando pelo Belgrano no campeonato argentino. O Vasco aí que aos poucos aí está tentando ao menos garantir uma provável permanência na Série A. Em São Januário, oportunidades para ambos os lados, bolas na trave para ambos os lados, mas os campeões da Copa do Brasil de 2011 e 2023 não saíram do 0-0 em São Januário. Meus amigos, na capital paulista, Corinthians e Flamengo empataram em 1-1. Corinthians aí sempre bastante empurrado pela sua fanática torcida, um sábado à noite, provavelmente um sábado que foi bastante chuvoso na capital paulista, mas o Corinthians teve muitas dificuldades para pelo menos chegar ao gol do rubro-negro carioca. Tanto é que o Flamengo abriu o placar, abriu os trabalhos com o Gerson, um golaço, né? Gerson acertou um chute assim de rara felicidade, conseguiu vencer o ótimo goleiro Cássio. Aliás, o Cássio fez grandes intervenções, grandes defesas e diria que talvez tenha salvo o Corinthians de uma possível derrota, mesmo atuando na Neoquímica Arena. Corinthians acabou achando o gol de empate, tentou criar alguma coisa, tentou criar algumas situações de jogo, tentou propor alguma situação de criar oportunidades, criar situações de gol, mas o Corinthians está pecando muito. Corinthians, a bola praticamente não chega ao ataque com qualidade para os seus homens de frente, por exemplo, terem mais oportunidades de finalização. O Corinthians achou o gol de empate com Fábio Santos convertendo a sua cobrança de pênalti. O Rossi até tentou fazer algo, mas não conseguiu evitar, e o Corinthians conseguiu evitar a derrota. Então, na Neoquímica Arena, naquela chuvosa, né, provavelmente chuvosa noite na capital paulista do sábado, Corinthians 1, Flamengo 1. Continuando, meus amigos, dessa agora para os jogos do domingo. Tivemos no Maracanã um Fluminense que provavelmente ainda sob o combustível, a felicidade, né, de saber que vai disputar, estará na final da Copa Conmebol Libertadores, depois talvez daquela improvável virada diante do Internacional no Beira-Rio. O jogo, né, que garantiu o passaporte do Fluminense para a decisão da Copa Conmebol Libertadores e que será disputada no estádio do Maracanã. Meus amigos, o Fluminense até fez um bom jogo, com muitas oportunidades. Fernando Diniz sempre praticando aquele futebol gostoso de se ver, aquele futebol
para frente, aquele futebol agressivo, com muitas oportunidades, com muita velocidade, mas o Fluminense perdeu para a equipe do Botafogo, meus amigos. O Botafogo voltou a vencer depois de alguns resultados discutíveis durante o campeonato. O Botafogo voltou a vencer no campeonato e agora chega aos 55 pontos. Marcaram para o Botafogo, meus amigos, Júnior Santos, uma jogadaça, diga-se de passagem, e Tiquinho Soares. Ambos anotaram belos gols. Não deu para o goleiro Fábio. O Fábio até tentou evitar os gols, evitou outros até, fez grandes defesas. O goleiro Fábio, aliás, responsável por grandes intervenções. Um jogo de muita velocidade, muita pegada de ambos os clubes, né? Tanto o Fluminense quanto o Botafogo fizeram um jogo bastante movimentado, volume de jogo para ambos os lados, posse de bola, marcação, muita entrega de fato, mas o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e neste momento já há uma gordura, né, de 9 pontos em relação ao segundo colocado RB Bragantino, que empatou fora de casa diante do Atlético Paranaense. Não é nada fácil, somar pontos agora, né, na Liga Arena, na repaginada Liga Arena. Um estádio fantástico. Aliás, tive a oportunidade de ter um breve momento, né, de poder conferir esta arena em 2019, mas ainda quando se chamava a Kyocera Arena, em Curitiba, Paraná. E esse jogo, meus amigos, o Red Bull Bragantino arrancou o empate, né, diante do Atlético Paranaense. O Red Bull Bragantino fez o seu gol com Eric Ramírez e o Atlético Paranaense, sempre empurrado pela sua fanática torcida, né, do Furacão, com Pablo. Pablo, né, fez o gol do Atlético Paranaense. Tudo igual na Liga Arena. Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino também 1. Dando sequência, meus amigos, Palmeiras, meus amigos, teve que mandar o seu jogo na Arena Barueri. Clássico, Palmeiras e Santos. Palmeiras vindo dessa eliminação, né, nas semifinais, nos pênaltis, diante da equipe do Boca Juniors. Fará uma final, né, a decisão da Copa Conmebol Libertadores, Fluminense e Boca Juniors. O Palmeiras, meu Deus, também fez um grande jogo, foi um jogaço. Aliás, sempre vale destacar mais uma vez, na minha humilde opinião, o goleiro João Paulo dos Santos pegou talvez até pensamento. Diversas defesas, grandes intervenções, é sempre um goleiro bastante decisivo, um ótimo goleiro que dispensa comentários e salvou em diversas oportunidades a equipe do Santos. Teve bola na trave, o Hendrick do Palmeiras jogou demais, jogou muito, foi muito aproveitado, bastante acionado na partida. Aliás, os comandados de Abel Ferreira até fizeram um grande jogo, mas o Santos venceu, meus amigos, e de virada. Palmeiras abriu os trabalhos, gol de cabeça de Rony, e o Santos virou. O Santos fez gols com Rincon e sempre ele, meus amigos, Marcos Leonardo. É um nome certo, é um nome que prova cada vez mais a sua importância a este aguerrido Santos, que vai tentando ensaiar uma recuperação e ficar um pouco mais distante da zona de perigo, né, a zona de degola neste campeonato brasileiro. Na Arena Barueri, Palmeiras 1, Santos 2. Meus amigos, tivemos no Beira-Rio, clássico, meus amigos, Grenal. Tivemos Internacional e Grêmio. E o Internacional recuperou-se certamente do grande baque sofrido na quarta-feira, né, quando foi eliminado para o Fluminense nos minutos finais no Beira-Rio, no segundo jogo, né, da semifinal da Copa Conmebol Libertadores. Pelo visto, os comandados de Eduardo Cudê conseguiram reunir os cacos e recuperaram-se diante, talvez, do seu maior rival, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Um jogaço, pelos melhores momentos que eu pude acompanhar, jogo de muita entrega, muito volume de jogo,
do ótimo equatoriano Valência, né, que foi bastante contestado, né, no jogo contra o Fluminense, mas o Valência dessa vez deixou dele, abrindo os trabalhos no Beira-Rio. O Valência abrindo os trabalhos, Wanderson fazendo um baita gol, 2-0. O Grêmio reagiria, João Pedro descontou, Soares deu números finais, né? O Soares deu números finais, uma bela cobrança de falta, deu números finais. Então o Internacional anotou, né? Abriu os trabalhos com Valência. O segundo gol foi anotado por Wanderson, né? Um baita gol. E Alan Patrick fecharia, né? Chegou a fazer 3-1. Alan Patrick fazendo 3-1. E Soares ainda descontaria para o Grêmio, mas ficaria nisso. No Beira-Rio, a recuperação do Sport Clube Internacional no Campeonato Brasileiro. Internacional 3, Grêmio 2. Meus amigos, na Arena MRV, a nova casa do Clube Atlético Mineiro, um estádio assim com uma atmosfera muito interessante. O Atlético Mineiro abriu os trabalhos, né, com Hulk de cabeça, depois um bolão do Zaratio. Mariano deu uma belíssima assistência, cruzamento na cabeça de Peixinho para Hulk. Hulk abriu o placar para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1, Coritiba 0. Mas o Coritiba, meus amigos, os comandados de Thiago Kozlowski, iriam reagir na partida. E conseguiram. Matheus Bianchi anotando um golaço na Arena MRV, empatando os trabalhos, né, para a equipe do Coritiba, e ainda viraria nos minutos finais uma virada, diria talvez improvável, mas de muito merecimento, de muito trabalho, principalmente de muita competência. Não desistiu, seguiram firmes no propósito, e o Coritiba, o Coxa Branca, chegaria ao gol da virada com Slimani de cabeça, dando números finais na Arena MRV. Atlético Mineiro 1, Coritiba 2. Meus amigos, no Castelão, uma atmosfera totalmente favorável, não podia deixar de ser, né? Ao Leão, ao Fortaleza, meus amigos, que é o primeiro clube nordestino a estar numa final de uma competição sul-americana. Fortaleza que eliminou o Corinthians nas semifinais e vai disputar a decisão da Copa Sul-Americana diante da equipe da LDU. A LDU que eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana nos pênaltis. Em seguida, eliminaria o Defensa e Justicia, levou a melhor no placar agregado depois de ter vencido por 3-0 já no Equador, e apenas administrou o jogo da volta na Argentina. Portanto, jogo único, Fortaleza e LDU farão a grande decisão da Copa Sul-Americana. Mas no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, quem iniciou os trabalhos, quem abriu de fato a vantagem, foi a equipe do Coelho, do América Mineiro, que precisa, neste segundo turno, ensaiar uma baita reação, caso queiram ou caso tenham a pretensão de fugir da zona do rebaixamento. O América Mineiro iniciou os trabalhos abrindo o placar com Mastriani. Em seguida, novamente ele, Mastriani, faria 2-0, abrindo um Castelão lotado. Portanto, o América Mineiro abriu 2-0 para cima do Fortaleza, e em seguida a reação do Fortaleza. Primeiro com Lucero, depois com Machuca, e daria números finais a reação do Fortaleza por volta mais ou menos dos 22 minutos do segundo tempo, a grande virada desse time espetacular comandado pelo Vojvoda. Fortaleza chegaria a 3-2, um gol anotado pelo lateral Bruno Pacheco, dando números finais na Arena Castelão. De virada, Fortaleza 3, até entre os 10, né, o Fortaleza aí figurando até numa zona, né, de uma classificação para uma Copa Comembol Libertadores. Fortaleza 3, América Mineiro
2. E fechando os trabalhos, meus amigos, isso é de verdade ontem, na Arena Pantanal. Aliás, a Arena Pantanal foi palco do empate, né? Um empate assim, que muitos acreditam um placar para lá de contestável. Não esperava-se, né, que a seleção brasileira fosse empatar com a Venezuela na última quinta-feira. O fato é que é um placar que chama a atenção, mas durante a partida foi um jogo assim bastante movimentado, onde a seleção brasileira teve diversas oportunidades para marcar mais gols, mas a Venezuela também mereceu ser premiada, principalmente depois daquele golaço anotado por Belo. Belo anotou aquele belíssimo gol de empate. A Venezuela até teve outras oportunidades, até, quem sabe, para fazer mais gols. Mas o goleiro Ederson, da seleção brasileira, também fez belíssimas intervenções, belíssimas defesas. Seleção brasileira, igualmente, a seleção brasileira também procurou bastante, criou diversas oportunidades. Foi uma seleção brasileira que teve muito volume de jogo, mas não conseguiu sair do empate e terminaria na Arena Pantanal um empate para muitos frustrante nas eliminatórias. Mas eu diria, faz parte do processo. É natural, às vezes credencia-se pelo fato da seleção brasileira ter iniciado muito bem as eliminatórias para a Copa, né, de 2026, são seis vagas diretas, né? Então tem muitas oportunidades. A seleção brasileira fez uma grande exibição, né, na sua primeira apresentação. A imprensa, todos, de uma certa forma, elogios ao extremo, um espetáculo o máximo. E aí, quando ocorre, por exemplo, um empate, uma certa natureza de frustrante, aí tudo vai abaixo, tudo está errado, tem que começar do zero. Acho que não é bem por aí, faz parte do processo e a seleção brasileira já deve reunir todas essas coisas que não deram certo para medir forças agora na próxima rodada diante do Uruguai no Centenário de Montevidéu, onde provavelmente não será nada fácil. Mas ontem, meus amigos, Cuiabá e Cruzeiro fecharam os trabalhos, né, dessa empolgante 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não saíram do zero, foi 0-0 na Arena Pantanal. Cuiabá criou diversas oportunidades, o goleiro Walter trabalhou bastante. Ele teve Daverson no segundo tempo, teve um lance cara a cara, onde ele teve todas as possibilidades de talvez decretar a vitória da equipe do Cuiabá, mas como o Daverson talvez faltou um poder de decisão maior, ficou confuso, meio que talvez atabalhoado com o posicionamento dos seus companheiros, Daverson não conseguiu finalizar com uma certa precisão e acabou ficando mesmo 0-0 na Arena Pantanal. O Cruzeiro ainda criou algumas oportunidades, mas se teve uma equipe que esteve mais próxima de um provável triunfo, esta equipe teria sido a do Cuiabá, mas ficou mesmo 0-0. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Espero, quem sabe, vê-los numa próxima oportunidade. Inscrevam-se neste canal. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade.